Bondoso Pai, quero dar graças ao Senhor pela Tua bondade e misericórdia, por me permitir mais uma vez estar aqui, abrindo a Tua palavra, refletindo com meus irmãos, queridos, amados, e pedimos ao Espírito Santo que o Senhor venha tocar em nossos corações, deixando a marca no nosso coração, que é a Tua palavra, que venha realmente nos marcar, e venha nos trazer à memória sempre a Tua palavra, porque nós precisamos sempre da Tua palavra em nossos corações. Assim eu peço humildemente por mim e por todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia aí, no penúltimo livro do Antigo Testamento, Zacarias capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono, e me perguntou: O que você está vendo? Respondi: Vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que significa isto, meu senhor? Ele disse: Você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: Estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Até aí essa palavra de Deus através do seu profeta. Expondo um pouquinho o contexto, desse livro e dessa palavra aqui, vários profetas advertiram Israel, o povo de Israel, para que abandonassem os ídolos, e que abandonassem também os seus pecados, pois caso eles não se arrependessem, Deus permitiria que os povos vizinhos invadissem o país e os levassem para o exílio. O que aconteceu? O povo não mudou, O país foi invadido. Quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, então conquista a cidade de Jerusalém, leva o povo judeu para o exílio, destrói o templo que tinha sido construído por Salomão em Jerusalém. E Deus havia prometido que o exílio duraria 70 anos, o que de fato aconteceu. Após os 70 anos de exílio, diz um comentarista, fazendo esse apanhado histórico, que o rei Sírio então assinou um decreto liberando o povo judeu para voltar para a sua terra e reconstruir o templo. Nós lemos lá o livro de Neemias, o livro de Esdras, na reconstrução dos muros, quando então o povo tinha ido para o exílio e volta então 70 anos depois, e Neemias vai narrar a construção das muralhas, dos muros, e Esdras vai narrar a construção do templo, E para essa reconstrução do templo, Ciro permitiu e concedeu que eles tivessem vários utensílios para trazerem de volta alguma coisa que Nabucodonosor tinha levado, e agora eles podem trazer de volta. E Deus vai usar esse homem, Zorobabel, para reconstruir, junto com Josué, que era sumo sacerdote, e Zorobabel, que era o governador, digamos, para a reconstrução do templo, E durante essa reconstrução, assim como a gente lê lá em Neemias, na reconstrução dos muros, agora na reconstrução do templo também Zorobabel vai enfrentar muitas dificuldades para reconstruir, Pois até além dos inimigos externos que habitavam aquela região e não queriam que eles se organizassem na sua volta para a cidade, o próprio povo não tinha interesse na reconstrução do templo, eles estavam mais interessados em reconstruir as suas casas e os seus negócios. Então Deus vai levantar os 2 profetas, Ageu e Zacarias. Ageu vai dizer: vocês constroem as casas de vocês e deixem o templo de Deus
em ruínas. Está lá no livro de Ageu, né? Então Ageu vai repreender o povo por esquecer da obra do templo e anima eles à reconstrução. E Zacarias vai encorajar Zorobabel aqui no texto que nós lemos e vai profetizar que esse templo seria reconstruído por Zorobabel. Aí esse contexto histórico para nós, né? Os capítulos anteriores, como o livro é um livro longo, não vou me ater só aqui, né? Zacarias tem várias visões, mas as visões elas apontam para a promessa da vinda do Messias e conclama o povo a permanecer fiel. Zacarias está dizendo: olha, o povo foi infiel a Deus e Deus levou eles para o exílio. Vocês voltaram agora, sejam fiel, não sejam que nem eles. Quando você lê o Novo Testamento, Deus diz: olha lá, o povo foi infiel, não sejam que nem eles. Sejam fiel. Obedeçam a Deus. O texto que nós lemos, ele faz referência a uma comparação que o povo agora na reconstrução do segundo templo, porque o primeiro templo foi construído por Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor. E agora na construção do segundo templo, alguns estavam lembrando do tempo glorioso de Salomão, e Esdras vai citar isso também, né? E estavam tristes: olha aquele templo que era um templo bom, esse que estão sendo construído, mas os que não tinham vivido naquela época do templo de Salomão, não tinham essa memória, olhavam para esse novo templo, ou o segundo templo, que templo maravilhoso, né? Porque eles não faziam comparação, mas os outros faziam comparação. Porque o templo construído então por Zorobabel, podemos dizer assim, que era modesto na comparação. A ênfase que quero dar nessa noite aqui é que, primeiro, que o trabalho de Deus não deve ser julgado pela aparência. O que Deus está fazendo não pode ser medido pela aparência, não pode ser dimensionado por nós pelo que a gente vê, mas por a obra que Deus está fazendo. E também, como o próprio Deus falou aqui através do profeta, eu e você não venhamos desprezar aquilo que Deus está fazendo. É o que o profeta vai dizer, esses pequenos começos. O povo está recomeçando ali, e é um pequeno começo. Um começo já é uma coisa pequena, né? Agora um pequeno começo. Começar já começa pequeno, e agora um pequeno começo. Ou, na versão diz, não despreze o dia das pequenas coisas. Das pequenas coisas. Em primeiro lugar, olhando para o texto, e é um desafio para mim e a você, é que nós não venhamos desprezar as coisas de Deus. Não despreze. O verso 10 cita que havia pessoas que desprezavam o que estava sendo construído. Desprezavam. Desprezar significa considerar alguém indigno ou não fazer caso de algo. Desprezar é tratar com desdém, é não valorizar algo ou alguém. Um desprezo, um menosprezo. Todos nós admiramos coisas grandes, né? Olhamos, que lindo isso, que prédio enorme, que bonito. Nós admiramos grandes pessoas, artistas, admiramos grandes ministérios da obra de Deus, admiramos, porque tudo que é grande nos fascina. Que coisa maravilhosa, olha que grande, né? E admiramos isso, né? Entretanto, nós devemos compreender que nem sempre as obras grandiosas do Senhor começam do tamanho que nós vemos. Às vezes a gente admira, mas começou pequeno. O Deus que fez que você olhe uma grande árvore, mas essa árvore começou com uma pequena semente. Quando você olha um rio, é um grande rio, mas começou lá com uma nascente pequena. Ele se tornou um grande rio. A palavra de Deus nos conclama a não desprezar o que Deus está fazendo, pequeno ou grande. É Deus que está fazendo. Então, não julgue o trabalho de Deus pela aparência do que está sendo feito. Não julgue o trabalho de uma pessoa que está trabalhando em nome de Deus pela aparência. Um irmão que está fazendo algo aqui ou na célula, não julgue, ele está fazendo, aleluia.
Não despreze as pequenas mudanças que vão acontecendo na tua vida, que Deus vai fazendo umas pequenas mudanças. Às vezes a gente quer uma grande mudança, que Deus nos transforme da água para o vinho, não é? A nossa vida. Mas Deus vai nos transformando dia a dia, até se tornar dia perfeito. Né? Então não despreze as pequenas mudanças, os pequenos começos, não despreze as crianças, os pequeninos, disse Jesus. Não despreze as pequenas coisas, os pardais, a palavra vai dizer, não despreze as pequenas coisas que Deus criou. Foi Deus que criou, pequenos, grandes, é Deus. Eu estava lendo sobre o devocional que o pastor Saião escreveu, né? E ele escreve o seguinte: era o ano de 1975, mês de junho. Eu tinha apenas 12 anos, diz ele. Tendo vivido com parentes, sem os pais biológicos, ele já não tinha mais seus pais, ele viveu por parentes, e sendo um menino muito problemático. Esse era o Saião. Quando a gente conhece ele, um grande homem aí, né? Cheio, usado por Deus. Eu vi a rede social dele, milhares e milhares de seguidores, de pessoas que assistem seus vídeos. Mas esse é ele me contando. Um menino muito problemático. Ele recebeu o convite de ser de São Paulo para morar em Miracema do Tocantins, na casa dos primos mais velhos, Franklin e Ruth. Cheio de revolta, ódio e angústia, pensava em suicídio. E vivia em desespero existencial profundo. Fui o pior aluno da escola. Se tu conhecesse ele, esse menino não tem jeito. Não queria ouvir de Deus nem de religião. Mas no meio da minha dor, um dia, aos 11 anos, orei a Deus: se o Senhor existe, faça alguma coisa. Não aguento mais viver. E ele fez. Naquela manhã de junho, fui para o quintal da casa, no local exato da foto, né, que ele vai mencionar, e sem perceber comecei a cantar, sem pensar. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz. De repente, foi como o céu se abrisse e me vi diante de Deus. Senti vergonha de todos os meus erros, pecados e mentiras. Como chorei! Ao mesmo tempo, uma sensação de amor profundo e indescritível tomou conta de mim ao saber que aquele menino problema tinha sido amado por Deus a ponto de Jesus ter morrido por mim. Perdi a noção de tempo e me derramei em pranto numa alegria sem fim. Bem ali, nasci de novo. E ele vai dizer que então, depois de 40 anos, ele volta lá com a sua filha, debaixo daquela árvore lá, e ele chora de novo, porque ali naquele lugar ele conheceu Jesus Cristo, um menino problemático. Há outros que eu conheço que viviam de casa em casa, do orfanato a orfanato, gente problemática, e hoje são homens de Deus. Eu ouvi de um pastor, uma grande igreja, ele era morador de rua com a sua esposa, e o pastor acolheu ele na casa, acolheu ele por 20 dias ali, dando de comer, cuidando dele, e ele se converteu. Hoje ele é um pastor. A gente não tem noção do que Deus pode fazer por algo ou na vida de alguém. Algo pequeno, uma criança que você olha assim, isso não vai dar nada. Hoje é um Saião. Quantos são cientistas, né? Ou alguém mais simples, mas gente de Deus. De novo, não quero a gente dimensionar a obra de Deus pela importância, pelos títulos de alguém, mas por quem a obra de Deus está fazendo na vida daquela pessoa e através daquela pessoa. Então não despreze. Não despreze o que Deus está fazendo, amém? Não despreze. Seja agradecido. Tenha um coração inclinado para, em segundo lugar, perceber o que Deus está fazendo, né? Porque a tua visão, a visão que tu tem de Deus, a visão que tu tem do mundo, a visão que tu tem das pessoas, a visão que tu tem das coisas, vai definir aonde tu vai chegar. A tua visão define onde que tu vai chegar. O anjo perguntou ao profeta: o que você está vendo? Talvez ele pergunte para ti hoje: o que tu estás vendo da tua vida? O que tu estás vendo de Deus?
O que tu estás vendo? O profeta disse: veja um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Depois ele dá a explicação dessa visão, né, nos versos seguintes. Mas o que o profeta Deus está mostrando para ele que essa visão é que Deus ia suprir a construção do templo, a construção do segundo templo, e estava apontando para o futuro, para aquilo que Deus iria fazer. Deus é um Deus que sustenta a sua obra. Não vai faltar azeite, não vai faltar luz. O que você está vendo? Deus pergunta para mim. Na minha fé, na minha perspectiva de vida, sobre o amanhã, sobre o futuro. O que você visualiza do teu futuro, da tua vida, da tua família, de Deus agindo na tua vida? O que você visualiza? Porque a tua visão, que está ligada à tua fé, né, vai definir a tua maneira de viver. A tua fé, a tua confiança em Deus define como tu vai viver cada dia. Porque a forma como nós vemos as coisas nos leva a tomar atitudes. Se tu começa a olhar a vida a partir da palavra de Deus, tu vai ter atitude diferente, talvez, e espero que sim, né, do que as pessoas ao teu redor que não têm a Deus. Tu vai falar de uma maneira diferente, não crentes, né? Mas você não vai mais usar umas palavras, porque você agora olha assim: não, isso não convém a Deus. Então vai mudar a maneira de viver. A tua visão define a tua maneira de viver. Então, não baixa a cabeça, né? Porque quanto mais baixa a cabeça, menor a visão que tu vai ter. Isso estou falando simbolicamente, né? Quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos quando Deus queria renovar a visão das pessoas, dos seus servos, ele convidava: vamos subir no monte, vamos subir num lugar mais alto, né? Convidou, por exemplo, Moisés. Deus queria revelar, entregar a ele as tábuas dos 10 mandamentos, né? Foi assim dos discípulos, quando Jesus convida eles para subir ao monte lá, Jesus se revela a ele: olha, eu tenho coisa para revelar, vocês sobe no monte, né? E foi no Calvário que Jesus subiu para se revelar ao mundo, revelar o seu amor, dando a sua vida na cruz por nós. Agora, claro que nós não precisamos subir ao monte, nem estou dizendo que você tem que subir ali no monte, é perigoso, né? Mas não é literalmente o que eu estou falando, mas o desafio é que nós nos aproximemos do Pai, que vai dar a visão da vida para a gente. É Deus que dá a visão. Ele vai dar a visão do mundo, vai mostrar a realidade espiritual para que tua visão seja ampliada, né, sobre as coisas. Então, pela oração, suba mais alto. Pela oração, chegue mais perto, para que Deus te dê a visão, assim como deu ao profeta aqui. Já era aqui a 5ª visão, né, que Deus estava dando a ele. Em terceiro lugar, então, em primeiro lugar, não despreze o que Deus está fazendo. Em segundo lugar, se aproxime mais de Deus, para Deus te dar a visão do que Ele está fazendo na tua vida, através no mundo, coisas que Deus está fazendo. Em terceiro lugar, o meu desafio para mim, para você: viva pelo Espírito de Deus. Verso 6: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície, ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Na versão fiel diz graça a ela, graça, numa versão fala da graça, ou seja, que todos os obstáculos aqui, como montanhas que estavam no caminho de Zorobabel, seriam removidos. É uma figura de linguagem, está dizendo que é uma montanha grande diante do que Deus pode fazer na tua vida, Zorobabel. Deus vai aplainar, vai tornar planície, né? Por causa da sua graça, por causa da sua bondade. Lembra que Salomão foi rico, né? Teve todos os recursos para construir o primeiro templo, o templo de Salomão. Mas agora Zorobabel, quando eles voltam, quer dizer, o que ele tinha para construir? Ele dependia totalmente de Deus. E Deus disse: eu vou. Quais são os obstáculos que tu tens, Zorobabel, para reconstruir? Eu vou suprir todos, e você vai tirar todas as montanhas,
figura de linguagem aqui, né? Porque não é por força, nem por poder humano, mas é pelo meu espírito. Não é por força militar, não é por poder, né, individual, da tua capacidade, mas é pelo meu espírito. Gente, nós precisamos nos convencer disso. O Espírito Santo te convença que a vida precisa ser vivida pelo Espírito Santo de Deus. Não é pela tua força, não é pelo teu poder, não é pelos teus recursos, é pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo. Não desanime, diz o profeta Ageu, porque o meu Espírito habita no meio de vós, então não tema, o Espírito está no meio de nós. Quais as montanhas que Zorobabel tinha diante de si? Primeiro, o desânimo do povo. O povo desanimado, né? No caso ali, né? Voltando. Segundo, a oposição dos inimigos. Colheitas escassas, poucos recursos, uma economia pior que a do Brasil, né? Muito instável. Pessoas desobedecendo a Deus, que não queriam saber nada de Deus. E ele tinha que, essa missão de construir o segundo templo. A resposta de Deus para ele e para mim, para você, foi a oração. Não é pela tua força, não é pelo teu poder, pela tua capacidade, mas é pela oração, é pelo Espírito Santo que as coisas acontecem, que as coisas mudam, é pelo agir de Deus. Então volte para Deus em oração. Voltemos para Deus em oração. Jesus disse aos seus discípulos que para eles exercitarem a sua fé como um grão de mostarda, pequenininho. E eles podiam vencer montanhas, mover montanhas, obstáculos nas suas vidas, no ministério. A construção desse segundo templo foi muito difícil. Enfrentaram obstáculos. Às vezes a gente pensa que a nossa vida vai ser fácil, sem obstáculo também, na tua fé, para ser uma pessoa de fé. E quanto mais obstáculos vão surgir para você ser uma pessoa mais de fé ainda, né? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, vivamos pelo Espírito Santo, amém? Vivamos pelo Espírito Santo, não na força, na inteligência, mas na graça de Deus. Então, eu quero te conclamar a buscar mais a viver pelo Espírito Santo. Às vezes nós podemos pensar que podemos viver sem comunhão com o Espírito Santo. Quantas vezes no dia você diz: ó Espírito Santo, estou aqui, enche a minha vida. Espírito Santo, me dá direção. Quantas vezes por dia você fala com Deus, com o Espírito Santo? Às vezes a gente pensa que eu vivo a minha vida sem Deus, eu vivo a minha vida sem o Espírito Santo. Mas me responda, não precisa, tá? Mas responda aí no teu coração: quando tu precisa de paz, quem pode te dar? Quem pode te dar paz quando tu precisa de paz? Quando tu precisa de alegria verdadeira, quem pode te dar? E sabedoria? E direção? E consolo? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, gente. Não tem solução. Deus nos criou com essa necessidade da comunhão com o Senhor, ser nosso consolador, aquele que nos fortalece, aquele que dirige as nossas vidas, que nos ajuda a vencer o pecado, é o Espírito Santo. Zacarias já nos aponta isso. Quando nós nos reunimos aqui em celebração, ou quando você se reúne com a tua célula, já imaginou se nossos encontros, onde todos nós estivéssemos em comunhão profunda com o Espírito Santo? Profunda. Já pensou se eu chego aqui cheio do Espírito Santo e tu chega na carne, como se diz, fazer essa, que lá Gálatas vai dizer isso, né? A luta entre a carne e o Espírito, né? Se eu chego aqui cheio do Espírito Santo e você está na carne, eu transmito a palavra de Deus, de repente ela chega a você, mas tu está na carne, a palavra me distrai e tal, porque de repente tu está na carne. Mas o contrário também, se você chega aqui cheio do Espírito Santo e eu estou na carne e eu transmito a palavra de Deus, mas mesmo assim, porque você está cheio do Espírito, a palavra vai arder no teu coração. Agora, se você está na carne, agora já imaginou se você, se eu, todos nós
estamos em comunhão com o Espírito Santo, chegamos aqui cheios do Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo. Como será os nossos encontros? Isso fica com a tua imaginação do que Deus pode fazer. Porque não é novidade, a Bíblia repete. É no Espírito Santo que a obra de Deus é feita. É no Espírito Santo que as nossas vidas são conduzidas. É o Espírito Santo que vai suprir o teu coração, a tua alma. É o Espírito Santo, tu não vai encontrar satisfação em nada neste mundo, a não ser na pessoa de Jesus, em comunhão com o Espírito Santo de Deus. De que o Espírito te convença disso, em nome de Jesus. Amém. Em quarto lugar, em último lugar, como diz o texto, não despreze os pequenos começos ou as pequenas coisas, então, ao contrário, valorize. Porque aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal de Zorobabel. Parece contraditório, né? As pessoas desprezaram, mas é o que acontece. Quando uma obra está começando, são poucos que estão ali, muitos estão desprezando, isso não vai dar em nada. Mas quando a obra está feita, que legal, vamos fazer uma festa. Então há muita gente que quer participar no momento que a obra está pronta. Mas o que o texto nos convoca é nós participarmos quando a obra está começando, os pequenos começos, as coisas, né? Então, aqueles que desprezavam o início da construção se alegrariam porque havia uma promessa quando a obra estava pronta. E de fato aconteceu. Isso continua uma realidade. Na hora da vitória, sempre aparece muita gente para comemorar. Na hora da luta, há muitos que não querem participar, né? Porém, queridos, não desanimemos, pois a vida é feita de pequenas ações, a vida é feita de pequenos começos, de passos que vão se tornar coisas grandes, grandes movimentos, porque começa pequeno, como eu falei antes sobre o grão de mostardas, né? Jesus disse, porque a fé que vocês têm é pequena, e eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele dirá, nada lhes será impossível. Pequena, uma fé. Se a tua fé é pequena, já é uma fé suficiente, talvez para Deus fazer grandes coisas na tua vida. Mas você pode desenvolver a tua fé, você pode fazer crescer a tua fé e ver Deus agir mais ainda na tua vida, na tua família, amém? Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo disse para seu filho na fé, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, tu és jovem, ninguém despreze. Timóteo estava enfrentando essa resistência, né, na igreja, mas Paulo o exorta dizendo, não fique desanimado por ter desprezado, mas desperta o dom de Deus que há em ti. Não é porque estão te desprezando que você vai se diminuir, vai abafar o dom na tua vida, porque ninguém está te valorizando. Desperta o dom, coloca em ação esse dom. Porque as pessoas, meus queridos, ou tu podes às vezes considerar que o dom que Deus te deu é um dom pequeno. Mas lembra, é um dom de Deus. O dom que tu tem é um dom de Deus, então não é pequeno. Valorize esse dom. Não considere pequeno aquilo que o Senhor te deu. Não considere pequeno. E entenda que tu somente serás plenamente feliz quando tu usar esses dons de Deus. Quando tu se envolver nos ministérios da igreja. Se envolver no trabalho, a gente sofre, a gente... Mas nós somos felizes quando a gente se envolve na obra de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. Tem umas tirinhas de Deus aqui, que Deus me deu. Primeiro, valoriza aquilo que tu tens e não viva frustrado por aquilo que te falta. Se alegre com o que Deus que aquilo que tu já tens, se alegre. Não viva triste por aquilo que te falta. Há pessoas que vivem frustradas porque não têm algo que gostariam de ter, de tal forma que não aproveitam aquilo que já têm. Aproveite o que tu já tem. Não fique frustrado por aquilo que te falta. Outra tirinha.
O que tu tens deve ser um motor que te impulsiona para buscar aquilo que te falta. Não é porque agora eu não tenho ambição, eu vou ficar acomodado com aquilo que eu tenho. Não, falta, mas eu tenho que... Eu olho para aquilo que tenho e me impulsiona para buscar aquilo que me falta, né? E não o que te falta te mobilizar naquilo que tu tens. Ah, eu não tenho tal dom, então não vou fazer nada. Ah, eu não tenho tal coisa, então não vou fazer. Essa semana, dias atrás, eu vi sobre uma pessoa que tinha um bem na sua casa e ela foi nesses lugares e vendeu por poucos, no caso dólares, né, ou reais, né, vendeu lá por pouco. A pessoa que adquiriu percebeu que era algo de valor, foi depois vendeu por milhares de dólares. Ou seja, aquela pessoa tinha algo de grande valor na sua vida, mas não percebia. Ela desconhecia ou não reconhecia aquilo como algo de valor, né? Quando olhamos para a nossa vida, lembre que tu tens grande valor para Deus, porque tu pode ser um vaso de barro, diz o apóstolo Paulo, porque o teu valor não é o vaso, não é o barro, é o que tem dentro, é o Espírito Santo, é a presença de Deus. O vaso é de barro, mas o conteúdo que vale muito, a presença amorosa, a presença poderosa do Espírito Santo na tua vida. Dizem que nós somos uma pequena igreja. E de fato nós somos poucos. Porém, sinceramente, eu estaria preocupado se nós estivéssemos acomodados. Não fico preocupado por nós sermos poucos. Desejo crescer em nome de Jesus, no tempo de Deus, nas vidas que Deus tem. Eu estaria preocupado se estivéssemos acomodados. Como escreveu o apóstolo Paulo, muitas vezes ficamos aflitos, não é? Mas não somos derrotados. Amém. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desamparados. Amém. Que promessa maravilhosa do nosso Deus, não é? Às vezes nós estamos cansados, mas não acomodados, amém? Amém. Não acomodados, em nome de Jesus. Porque, gente, para Deus não existe pequenos ministérios, pequenos lugares, grandes pregadores, pequenos pregadores. Somos servos. Estamos a serviço do Senhor. O que temos é um grande Deus que pode dar. E eu creio, eu busco abençoar nós, a mim, a você, nos consagrarmos a Ele, confiarmos nele, fazermos a sua obra com confiança. Porque o desafio é não despreze o pouco que Deus tem te dado, ou o muito que Deus tem te dado, que está nas tuas mãos. Porque há poder no que Deus colocou, há poder no dom que Ele te deu, há poder nos recursos que Ele te deu. Porque Deus é o Deus dos começos pequenos. Quando o Messias, Jesus, veio à terra, ele era considerado um rebento, saindo do trono de Jessé, né? Um broto. E aí Isaías vai dizer que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E começou com Jesus, com 12 apóstolos, os 120 hoje são milhões de cristãos na terra. E você é um desses. Você é um desses que começou lá com Jesus, né? Essa semana eu fui visitar no hospital, pedindo no Ministério de Oração, né, oração. Fui visitar no hospital um rapaz que está na fila do transplante de rim. Eu não conhecia ele, eu pude conhecer ele e a esposa. E aí eu descobri, depois, né, que ele foi, ou ainda é, discípulo de um discípulo, que foi meu lá em Montenegro. Olha só, né? Quer dizer, eu tinha um discípulo lá em Montenegro, irmão da fé, que eu ensinei a palavra. E aí ele ganhou a gente para Jesus, ensinou a palavra, e eu fui conhecer agora, quer dizer, um neto, que se diz? Um neto na fé, né, que eu não imaginava, né? Fui conhecer lá no hospital, poder orar com ele, com a esposa, né? Porque, gente, nós não temos noção do que Deus pode fazer através do discipulado 1 a 1. Eu investi lá em vários, tenho investido aqui em alguns. Nós não temos noção, porque o mundo será evangelizado de um em um, de casa em casa. É assim.
sábado passado a Cândida escreveu para a célula pedindo oração pela amiga Drica, né? E quando ela pediu oração, Deus me disse assim: aí está um pequeno começo na vida da Drica. Amém. Porque nós, a Cândida não conseguiu conversar com ela, mas nós oramos por ela. Oramos pela Drica. Porque, gente, uma pequena oração pode mudar a história de uma vida. Tu fez uma oração pequena, mas pode mudar a história de uma vida, de uma pessoa. Porque não se mede a oração pela quantidade, mas pela intensidade, pelo quanto você quer, pelo quanto tu confias em Deus. Então, não menospreze uma pequena oração que tu faz, o que alguém faz por ti, porque essa oração pode ser oração suficiente para Deus agir, para curar alguém, para salvar alguém. Uma pequena oração pode mudar a história de uma pessoa. Amém? Amém. Amém. Tu, talvez hoje, tu não tenhas vontade de orar. Não quero que tu responda, né? Mas ore. Amém? Amém. Ore. Ore mesmo sem vontade. Porque se você esperar vontade, talvez nunca vai ter vontade. Então vai orar sem vontade. Chega e diga: Deus, eu não estou com vontade de orar, mas eu vou ficar aqui. Eu vou falar contigo aqui, nem que eu fique quieto. Porque é preciso orar para que o teu espírito avance, cresça. Ou seja, mate esta carne que quer impedir que o teu espírito cresça. Essa carne quer impedir que o teu espírito cresça. Há uma luta entre o espírito e a nossa carne. Você quer orar, mas aí você lembra assim: não, eu vou ter um tempo com Deus agora, para oração. Aí tu está ali. Aí tu pensa assim: mas será que alguém escreveu lá na rede social alguma coisa? Acho que não. Mas vai que escreveu alguma coisa importante, né? Vou lá olhar. E aí você vai lá e se distrai e deixa de orar. Essa carne quer pedir que a gente ore, que a gente leia a Bíblia. Jesus disse que se o grão de trigo não morrer, ele ficaria ele só. Algumas coisas em nossas vidas precisam morrer, gente. Para que possamos viver a vida verdadeira, é preciso matar algumas coisas na nossa vida. Para termos uma vida vibrante, uma vida pujante com Jesus, é preciso morrer para esse mundo. Eu trouxe aqui um potinho. É feijão, não é nada demais. É feijão. É feijão. Podia ser uma outra semente, né? Mas isso aqui é uma semente. Você acredita que esse feijão que está vivo ou está morto? É uma semente. Vamos fazer a experiência, quem sabe? Vou te dar, você leva lá, bota um copinho com algodão, né? E você vai ver que ele está vivo, né? Ele está vivo. Eu espero, né? Eu não fiz o teste. Mas eu acredito que esse feijão está vivo. É um grão, é uma semente. Assim é a tua fé. Ela está ali, gente. Está viva dentro de você. Ela está ali. Ou você fechou a tua fé. Você não deixa a tua fé tornar viva. Você está com a tua fé fechada. Coloque a tua fé em ação. Coloque em atividade. Coloque em exercício a tua fé. Tu podes olhar para isso aqui e pensar assim: é apenas um feijão. Depende da visão. A visão do pessimismo, só os alicerces que nós estamos colocando aqui no prédio, não vai dar nada. Mas Zorobabel, pela fé em Deus, pela palavra de Deus, não, Deus diz para ele: Zorobabel, tu vai pegar e um dia tu vai ver esse templo prontinho, Zorobabel. Ele acreditou. A tua visão ligada à tua fé. Tu pode olhar que é apenas um feijão, ou tu pode olhar e dizer assim: não, isso é um pé de feijão. Isso aqui é um pé de feijão. Não é um feijão, é um pé de feijão. Que vai produzir muitas vagens e vai alimentar muitas pessoas. Começa numa semente. Começa numa semente. Não é apenas o Evangelho, é o Evangelho. O poder de Deus é a semente de Deus que pode transformar pessoas. Nós temos que crer nisso, está na palavra. Então,
Meu desafio a você: não despreze as coisas de Deus. Não despreze o que Deus está fazendo na tua família. É pequeno, mas Deus está fazendo. Não despreze, valorize a tua vida, valorize os teus dons, valorize o que você tem. Amplie a visão. Deus, eu quero que o Senhor abra meus olhos, porque eu quero visualizar. Não estou dizendo que vai parecer que nem apareceu para Zacarias, né? São visões específicas ali. Mas também não há impedimento se Deus quiser te dar uma visão. Certo? Isso é tu com ele, né? Mas que tu tenha o discernimento. Isso vem de Deus ou não vem de Deus? Mas Deus, eu quero uma direção do Senhor. Tu vai ter pelo Espírito Santo. Não é pela força, nem pelo teu poder, mas viva pelo Espírito Santo todos os dias. Ele supre a tua vida em tudo que você precisar. E valorize as pequenas coisas da tua vida. Você tem só 5 minutos de oração. Aleluia, você tem 5 minutos de oração, cara. Você leu um versículo, cara, tu leu um versículo. Valorize isso. Já foi bênção nesse dia. Pior se não tivesse lido nada, não tinha orado nada. Mas já fez 5 minutos, já leu um versículo. Porque uma vida pode mudar por uma pequena oração. Um versículo pode mudar a perspectiva da tua vida, dar a direção que tu precisa. Um versículo pode mudar a vida de uma pessoa, porque é o poder do Evangelho, que é a poderosa semente. Está viva, o Evangelho está vivo. Semeia o Evangelho em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.